Queridos amigos e amigas, esse é o bloco Claridades Evangélicas, bloco do canal Raciocínios Espíritas, que se dedica a contar histórias de cunho cristão com uma moral evangélica, doutrinária. No dia de hoje, estamos a contar um caso muito curioso, não tão conhecido, de um diálogo que Chico Xavier teve com alguns amigos, incluindo a Arnaldo Rocha, que é talvez a maior referência de amizade dele, pelo menos nos últimos dias, nos últimos anos de sua vida, né? E conta Arnaldo Rocha que houve um momento em que Chico estava no grupo espírita da prece, com ele e com outros amigos, e alguém lembrou de uma obra que fala sobre São Francisco de Assis e que cita uma obra biográfica dele e que cita um cardeal chamado Cardeal João de São Paulo. Esse cardeal foi muito importante na história de São Francisco, porque esse cardeal, na verdade, foi uma personagem que intercedeu junto ao Papa, porque era muito ligado ao Papa Inocêncio III, para que a ordem franciscana fosse aceita e fosse legalizada, né, entre aspas, né, fosse reconhecida pela Igreja Romana. Depois de muito diálogo, de muita conversação e de muita intervenção, o cardeal conseguiu que Francisco fosse reconhecido pela Igreja. O cardeal, a princípio, foi muito tocado, né, por Francisco, né, porque tinha aquele sentimento, né, aquela sensibilização, aquele sentimento daquele ideal cristão, e via em Francisco um novo profeta, um grande profeta, um missionário, né? Não sabia o porquê tocava tanto nele, né, aquele ideal, mas achava que Francisco poderia experimentar uma grande frustração de não conseguir junto à igreja e simplesmente desistir da tarefa, abandonar a tarefa. Então foi até o Papa, fez as primeiras tentativas, voltou para Francisco e falava para Francisco para não esperar muito, meio que preparando ele para que ele não se decepcionasse. Essa era a ideia. Conta essa obra, que foi lida inclusive para o Chico, que o cardeal aproxima-se de Francisco e fala para ele mais ou menos nessas palavras: por que você não se inclui em alguma ordem já estabelecida na Igreja Católica? Por que você quer fundar uma outra ordem? Por que você não se incorpora em alguma ordem católica que se compatibiliza com seu modo de pensar, que se identifica mais ou menos com sua forma de agir? Diz o autor que houve um silêncio profundo, que Francisco simplesmente olhou para o chão e ficou a pensar. O cardeal diante dele, esperando a resposta, e ele com os olhos penetrando o chão, como se estivesse olhando algo que não estava no ambiente. Diz o autor que depois de muito meditar, Francisco começou a falar com uma voz quase rouca, quase muda, quase inaudível, voz essa que ao longo do discurso foi crescendo e foi aumentando e foi ganhando mais naturalidade. Ele começou dizendo: nós não somos nada, não temos preparação intelectual, não temos organização financeira, não temos casas, não temos estudo, somos uma ordem que não tem nada, que se vale da própria impotência, da própria ignorância. Poderíamos dizer que a nossa ordem poderia ser chamada de santa ignorância ou santa impotência, e somos os servos da inutilidade, e como somos a ausência de qualquer virtude, de qualquer força, de qualquer característica, somos qual o crucificado, frágil na cruz, sem força nenhuma, sem valor nenhum, mas é por isso que ele vai nos suprir, porque como somos total impotência, como somos total ignorância, a sabedoria divina suprirá a nossa ignorância e a nossa total impotência será mantida pela potência divina. O nosso objetivo é que sejamos tão fracos e tão inúteis para mostrar que as bênçãos não vêm de nós, mas vêm do alto. Que a onipotência divina é que preenche a nossa impotência. Que a sabedoria divina é que envolve e preenche a nossa ignorância, para mostrar ao mundo todo que não somos nós os homens que temos os recursos para salvar o mundo, mas sim Deus, Jesus e os seus anjos. Nesse momento, diz o próprio autor da obra, o cardeal estava com lágrima nos olhos, tentando disfarçar para que Francisco não percebesse. Se retirou para chorar, voltou e disse: Francisco, vai para a capela orar, que eu vou para a Catedral de Latrão falar com o Papa Inocêncio III. E ele foi. E aqui eu paro para ler o discurso que ele fez para o Papa e para os cardeais, a fim de aprovar a ordem de São Francisco. Irmãos do Sagrado Colégio Cardinalício, gosto de ver que julgais friamente.
Acho que é nosso dever cortar as fantasias artificiais. Só que, e fez uma breve pausa, temos que ser consequentes e tomar cuidado para não cortar o laço da coerência. Se vossas eminências opinam que não se deve aprovar esta forma de vida por ser impossível de praticar, eu pergunto, o que é que está pedindo esse pobrezinho de Deus a não ser cumprir ao pé da letra e integralmente o Evangelho de Jesus? Se esse programa for impraticável, continuou, então sejamos consequentes. O próprio Evangelho é também uma utopia e seu autor um outro fantasista. Mas se o Evangelho é impossível, que sentido tem a Igreja? Que significa e para que serve o colégio de cardeais e o próprio Papa? O que estamos fazendo aqui? Tiremos a conclusão. Todos nós somos os impostores. Aquele discurso foi um raio que caiu no chão. Todo mundo ficou em silêncio. Os próprios cardeais. O próprio Papa parecia tocado com o discurso. E era um discurso infalível. Um discurso que ninguém ousava levantar. Por melhor que fosse o argumento da teologia, teológico que se dispusesse, não se podia falar nada. Ou se podia viver o Evangelho, ou não se podia. Francisco estava propondo era querer viver apenas o Evangelho ao pé da letra, como estava no Evangelho. Ou o Evangelho é impossível de praticar, e se é impossível, não é apenas uma ilusão, mas o próprio líder do Evangelho, que é Jesus, seria um enganador, ou então ele é possível de praticar. E se é possível de praticar, qual é o mal que Francisco está propondo? Chico Xavier, ao ouvir essas páginas que foram lidas para ele diante de Arnaldo Rocha, tinha lágrima nos olhos. Olhou para cada um ali presente e disse, nós estávamos reencarnados na época. Estávamos ali juntos, próximos. Você foi fulano de tal, que pertencia a uma família italiana, casado com fulana de tal, que é um dos nossos que está aqui presentes. E começou a dizer de cada um ali que estava relativamente próximo. Alguém disse assim, Eurípides Bassanufo, e ele diz, Emmanuel está aqui do lado, dizendo que Eurípides Bassanufo participou e foi um dos franciscanos que seguiu Jesus. E todos estavam embevecidos, até que Arnaldo perguntou, e o cardeal? O cardeal é alguém que nós conhecemos? Chico Xavier sorriu e disse, sorrindo, Emmanuel está aqui confirmando que se trata da sua própria pessoa. É ele quem estava ali na pessoa do cardeal João de São Paulo, que ajudou Francisco a ser reconhecido pela Igreja Romana.